Muito bom dia a todos, colegas do Cisurge, todos focados aí no nosso treinamento. Dando seguimento aqui, uma aula do ciclo básico, importantíssima para a gente fazer uma prática bem proveitosa, que são as janelas ecocardiográficas básicas do ultrassom point of care. Espero que nesse ponto aí do treinamento, todo mundo já esteja com o aplicativo baixado no celular, já começou a fazer exame nos seus pacientes, complementar seu exame físico, tentar responder perguntas. É esse meu objetivo aqui de todos os instrutores de treinamento. É incentivar a prática e o uso do ultrassom mesmo, esse material fantástico que a gente tem disponível aí para o pré-hospitalar, tá bom? Me apresentando novamente, meu nome é Caio Nogueira, sou médico emergencista, colaborador do Cisurge pela base do BOA. Vamos dar início aqui à nossa aula de hoje. Qualquer dúvida aí eu vou abrir no final para a gente bater um papo e discutir sobre esse tema importante, tá bom? Bom, vamos lá. Falando sobre realização de janelas cardíacas. O equipamento que a gente tem disponível no Cisurge, nas USAs, a gente tem dois aparelhos. A gente tem o aparelho linear e o aparelho setorial. O aparelho setorial, ele tem a configuração cardíaca e abdominal, que são os presets. Presets é o programa que o aparelho vai usar para identificar melhor aquelas estruturas que a gente está tentando analisar, tá bom? Se você estiver no intra-hospitalar e tiver disponível vários probes para você escolher qual a melhor imagem cardíaca, depende. Para o ecocardiografista, sempre vai ser o probe setorial. Como eu falei naquela aula inicial, o objetivo da avaliação dele é um objetivo quantitativo. Então, ele precisa de definições que só o probe setorial vai conseguir falar para ele. Para o nosso uso, como eu vou mostrar aqui, que a gente quer fazer uma avaliação qualitativa e básica das janelas cardíacas, você pode usar o probe convexo também. Tem suas particularidades, que eu vou mencionar aqui, como mudança da orientação do marcador na tela, mas, dependendo do paciente, você vai conseguir uma imagem melhor com um probe convexo do que com o próprio probe setorial, o cardíaco, tá bom? Então, quais são as diferenças? Aqui à direita a gente tem um convexo, que ele tem uma frequência que pode variar de 2,5 a 8 MHz, é uma frequência intermediária, que ele consegue analisar melhor estruturas profundas. Se você tiver com um paciente com um biofísico maior, um paciente obeso, ele vai ser um probe melhor para você analisar estruturas profundas e abdominais. O probe setorial, ele tem uma frequência mais baixa. Frequência baixa, ele analisa melhor estruturas mais superficiais, como a gente mencionou na aula aqui de princípios físicos do ultrassom, tá bom? Quais são os objetivos da ecocardiografia focada, ou seja, da ecocardiografia do ultrassom point of care? Para simplificar a nossa vida, você tem que buscar três coisas. Você tem três perguntas a ser feitas para o paciente quando você vai analisar janelas cardíacas. Não é fluxo disso, não é medida daquilo. São três coisas qualitativas. Você vai avaliar a presença de derrame pericárdico, a relação ventrículos, câmaras direitas e câmaras esquerdas, ou seja, a relação VD-VE, certo? E a contratilidade global do ventrículo esquerdo. Se é um ventrículo com a contratilidade muito ruim ou próximo de preservada ou preservada. Isso você vai conseguir fazer com uma avaliação visual. Visualmente, é bem perceptível um coração que tem uma contratilidade muito ruim de um coração que está bom. Para o nosso objetivo em emergências, principalmente pré-hospitalar, um coração que tem uma contratilidade próxima da preservada não vai ser um coração que, por exemplo, ligaríamos um inotrópico, focaríamos em melhorar essa contratilidade. A gente quer saber se o coração ou está muito ruim ou está próximo de bom. Então, os extremos que importam para a gente. Diferente da ecocardiografia do cardiologista, que ele precisa saber exatamente valores para guiar sua propedêutica ambulatorial. A nossa aqui é uma propedêutica de emergência. O paciente está morrendo de choque cardiogênico? Sim ou não. Beleza? Vamos destrinchar isso aqui melhor. Então, aqui, ó, as três coisas, da esquerda para a direita.
A gente tem aqui uma janela subxifoide, e já vamos começar aí aprender a falar sobre quais janelas eu estou vendo. O que eu estou vendo aqui, de cima para baixo? O probe encostando na pele, fígado, saco pericárdico, e em preto aqui é líquido, e aqui então a gente tem um derrame pericárdico significativo, certo? Na imagem do meio, a gente tem aqui uma janela apical 4 câmeras. Eu estou vendo aqui o coração de cabeça para baixo, porque a gente está começando a ver a imagem aqui, ó, pele, subcutâneo, ápice cardíaco. Então, ele vai formando uma imagem do coração de cabeça para baixo. E a gente tem aqui um ventrículo esquerdo completamente hipocinético, dilatado. Isso aqui é bater o olho e falar que esse coração tem um déficit de contratividade difuso e significativo. Não me importa se a fração de ejeção ela é 10, 15 ou 20. Para um paciente que está com sinais clínicos de choque cardiogênico, é bater o olho e ver que ele precisa de inotropismo. Tranquilo? E na imagem aqui da direita, também uma janela apical 4 câmeras, que eu estou vendo aqui a minha direita e de cabeça para baixo, né, os ventrículos, e a direita aqui eu tenho o ventrículo esquerdo, e aqui o ventrículo direito. Olha só como é que o ventrículo direito está maior que o ventrículo esquerdo. Está errado, né? As câmaras direitas são responsáveis pela pequena circulação, pulmão e coração. As câmaras esquerdas são responsáveis pela grande circulação, que é todos os órgãos e sistema corporal. Então, as câmaras esquerdas devem sempre, normalmente, serem maior do que as direitas. Quando acontece essa inversão, ou esse paciente tem uma hipertensão pulmonar crônica, ou aconteceu uma sobrecarga aguda de câmaras direitas. Por exemplo, no tromboembolismo pulmonar. Vamos aprender a avaliar aqui. Então, ó, aqui estão os 3 locais no tórax e abdômen que eu vou fazer avaliações cardíacas. Aqui eu tenho a subxifoide, certo? Aqui eu tenho a paraesternal, ou seja, do lado do externo, que aqui eu vou conseguir fazer a paraesternal eixo longo e eixo curto. E aqui a apical. Vou falar um pouco sobre a diferença e como realizar cada uma delas, lembrando que vai ser na parte prática que a gente vai realmente aprender e dominar como é que a gente obtém essas imagens. Então, aqui, ó, as 4 janelas cardíacas básicas. Lembrando que são mais de 9 janelas as avançadas, mas para o nosso objetivo aqui, as 4 básicas vão atender a gente muito bem. Começando aqui de cima. Paraesternal, eixo longo, ou seja, eu estou vendo o coração no maior eixo dele. Aqui, a gente vai começar a falar de marcadores. Todo aparelho de ultrassom, ele tem seu marcador, que é como você vai direcionar o probe no paciente para você se orientar na tela do ultrassom, seja na tela do ultrassom, seja no celular. Todo probe de ultrassom, seja portátil ou de torre, ele tem um marcador só de um lado aqui dele. E toda tela de ultrassom, como vocês podem ver aqui, ele tem um marcador da tela. Geralmente é o nome do ultrassom, da marca do aparelho, ou o seu logotipo. Mas sempre na tela do ultrassom, você vai ver o marcador da tela. Aqui, nesse caso, está escrito aqui o Logic, que é a marca desse aparelho, é um aparelho de torre que eu estava usando aqui na emergência. Às vezes ele vai aparecer desse lado e às vezes desse, dependendo de qual preset, ou seja, qual programa de avaliação você vai estar usando, tá bom? Quando você usa o probe convexo, na grande maioria das vezes, para não falar quase sempre, os presets abdominais do probe convexo estarão com o marcador da tela desse lado aqui. Por que isso é importante? Porque quando eu estou avaliando o paciente, se eu colocar o marcador do probe, o marcador do ultrassom, para o mesmo lado do marcador da tela, tudo que eu ver à esquerda realmente estará à esquerda da tela. E tudo que eu avaliar à direita do probe estará à direita do paciente. Isso é importantíssimo, principalmente em janelas
que eu quero saber se as câmaras direitas estão maiores que a esquerda. Se eu não me atentar quanto ao marcador do probe da tela, eu posso confundir câmera direita com esquerda. Nós vamos bater muito nessa tecla aqui na parte prática que faremos presencialmente, tá bom? Então, vamos falar de cada janela, bem devagar, para a gente conseguir entender isso aí. Janela subchifoide. Comprei aqui um modelo de coração para a gente ir já entendendo isso aqui. O coração, ele vai estar dessa forma aqui. Quando eu faço probe janela subchifoide, eu vou pegar abdominal aqui. O marcador do ultrassom geralmente vai estar para o mesmo lado da tela. Lembrando que eu estou usando aqui um probe convexo, que é o que a gente tem disponível na nossa ambulância. Eu estou vendo o coração de baixo para cima. Então, no processo subchifoide aqui, bem encaixado aqui, e o probe bem deitado contra a pele do paciente, apontado para o ombro esquerdo. Lembrando uma propriedade básica do ultrassom, que ele faz uma imagem 2D. Então, ele faz uma imagem como uma folha de papel. Ele não é uma imagem 3D. Então, sempre que você estará direcionando, você vai fazer uma imagem igual uma folha de papel. Então, quando você faz a imagem de baixo para cima do coração, quem que você estará vendo primeiro? Câmaras esquerdas e depois direitas. Então, janela subchifoide. Ela é a janela mais fácil, na grande maioria das vezes, para fazer a avaliação cardíaca. Tá bom? Você pode fazer ela com probe convexo ou setorial, vai ter praticamente a mesma imagem. Qual é a vantagem dele? Vai cair na prova. A vantagem do subchifoide é que, por exemplo, se você não estiver bem atento quanto ao marcador do probe e da tela, olha só que legal. Sempre quem estará em cima serão as câmaras direitas. Então, aqui eu tenho o probe encostado na pele, no subchifoide, pele, subcutâneo, fígado, e quem aparecerá primeiro aqui são as câmaras direitas, o coração estará deitado nessa posição aqui. Quem aparece primeiro são as câmaras direitas, e embaixo as câmaras esquerdas, certo? Então, eu não me atentei quanto ao marcador do probe da tela, me confundi. Não faz diferença. Olha só, essa imagem aqui dividida ao meio. Aqui, à esquerda, é quando eu coloquei o probe na configuração correta, e aqui é quando eu coloquei na configuração ao contrário. Então, mesmo que o marcador do probe não está do mesmo lado do marcador da tela, a imagem é a mesma, só que ela está em espelho. O ventrículo está apontado para cá, agora está apontado para cá. E quem está em cima continua sendo as câmeras direitas. Então, é uma imagem ideal para quem está aprendendo a fazer ultrassom point of care, porque com o tempo você vai lembrando sempre de direcionar o marcador do probe corretamente, e na janela subchifoide, quem aparece primeiro são as câmeras direitas. Então, essa é uma grande vantagem da janela subchifoide. Segunda vantagem, se você estiver usando ultrassom numa PCR, por exemplo, ele não vai interferir nas compressões torácicas. Você pode já ir posicionando seu aparelho antes de terminar o ciclo de compressões. No momento de checagem de ritmo, você já vai ter sua janela ideal, você consegue fazer ela e gravar em menos de 10 segundos. Ela não vai deixar o tórax lambrecado de gel, e essa é uma grande vantagem. Então, janela fácil, sempre as câmeras direitas estarão em cima e não interferem nas compressões torácicas. Essa aqui é a grande vantagem da janela subchifoide. Olha só como é que é a imagem. O probe é apontado de baixo para cima. Eu estou vendo o coração de baixo para cima. Eu faço um corte 2D. E sempre quem estará em cima são as câmeras direitas. E embaixo as câmeras esquerdas. Aqui eu consigo avaliar as 3 coisas que a gente precisa na avaliação cardíaca básica. Presença de derrame, a relação ventrículo direito e esquerdo e a contratilidade esquerda qualitativamente. Então, como é que a gente vai conseguir fazer a imagem subchifoide? O probe apontado de baixo para cima, encaixado aqui no subchifoide,
Quanto mais deitado contra a pele o probe tiver, melhor vai ser sua imagem. Você tem que encaixar realmente e fazendo uma imagem de baixo para cima. Você vai fazer uma pegada palmar do probe. Então, nós vamos fazer isso na prática. Existe a pegada palmar e existe a pegada de bisturi, a pegada de caneta. Para subchifode, você vai precisar de um pouco mais de força. É uma pegada palmar, apontado de baixo para cima. 30 graus no máximo de angulação com a pele, e eu vou apontar o meu ultrassom para o probe esquerdo, para o ombro esquerdo do paciente. Então, a imagem produzida é essa aqui. Olha só como é que o probe está fazendo uma imagem 2D de baixo para cima das estruturas cardíacas torácicas. Então, em cima, sempre eu vou encontrar primeiro as câmaras direitas. Olha só, o primeiro ventrículo que você vai encontrar de cima para baixo são as câmaras direitas e depois as câmaras esquerdas. Essa é a imagem que você vai encontrar no seu paciente. Aqui, um coração bem bradicárdico, só para a gente assimilar com bastante calma essas janelas aí. Então, aqui na foto da esquerda, eu estou vendo aqui a imagem, como é que ela é produzida, e aqui à direita, o que eu vou encontrar na minha tela. Então, olha só, tem aqui fígado, câmaras direitas primeiro, ou seja, ventrículo direito, átrio direito, e aqui embaixo as câmaras esquerdas. Aqui eu consigo avaliar as 3 coisas que eu preciso. Derrame pericárdico não tem, o ventrículo direito está menor do que o ventrículo esquerdo, e globalmente as câmaras esquerdas com contratilidade preservada. Se fosse para dizer o problema aqui, seria a frequência cardíaca baixa. Mas aqui eu consigo fazer as imagens que eu preciso. Tá bom? E isso que você vai encontrar no paciente normal. Eu vou bater muito no ponto aqui, durante as aulas, que eu recomendo, quando você está aprendendo ultrassom point of care, fazer em todos os seus pacientes. Inclusive nos que estiverem mais estáveis possíveis. Porque quando você se habituar com a imagem normal, fisiológica, quando você vê uma imagem alterada, você vai saber que tem alguma coisa errada. Você vai chamar alguém que tem mais experiência, você vai pedir um exame complementar com mais propriedade, você vai saber interpretar melhor o que está acontecendo com o seu paciente. Então, tem que fazer em todo mundo. Se atentar quanto aos marcadores da tela, do probe, te garanto que só assim você vai conseguir ter uma expertise em ultrassom point of care. Tá bom? Então, aqui é o que eu falei sobre a imagem espelho. O marcador da tela tem que estar sempre para o mesmo lado do marcador do probe, mas na subchifóide é a janela que você pode ser um pouco displicente com isso. E sempre quem estará em cima são as câmaras direitas. Então, você não vai confundir ventrículo direito com esquerdo na subchifóide. Tá bom? Aqui, um derrame pericárdico, naquele vídeo que eu mostrei inicialmente. Olha aqui como é que as câmaras direitas, que são as primeiras aqui, está tendo uma restrição diastólica, ou seja, na hora que o ventrículo deveria fazer diástole, se encher de sangue, ele está tendo uma restrição, ou seja, está tendo um tamponamento. Olha só que interessante aqui, tá bom? Agora, a importância do posicionamento certo na janela subchifóide. Aqui é uma janela subchifóide, esse vídeo aqui. Então, aqui em preto, a gente tem um derrame. E olha só como é que parece que ele está restringindo bem as câmaras direitas aqui. O VD quase não abre, não se enche de sangue. Mas não é bem assim, não. Olha aqui à esquerda. O mesmo paciente, a mesma imagem, ninguém funcionou esse saco pericárdico, e aqui já parece que o VD não está sendo colabado. Isso aqui é o posicionamento. Na imagem da esquerda aqui, eu não estava com o probe muito angulado com a pele. Aqui, à direita, ele está muito pouco angulado com a pele, que é o correto. E, então, só pelo posicionamento aqui, eu fiz uma imagem aqui bem melhor e mais fidedigna. Aqui o probe menos angulado e aqui o probe mais angulado com a pele, que é o correto. Nós vamos fazer isso na prática. Então, o posicionamento é importante antes de sair tomando condutas inadvertidas. Olha só, mais angulado, a imagem ruim. Angulei menos,
mais, angulei menos. Agora eu tenho uma imagem boa. Aqui dá para ver que eu não tenho tanta restrição diastólica do VD, não. Beleza? Bom, essa é uma janela que eu consideraria básica, inicial. Agora, as avançadas, por que eu considero avançada? Porque agora sim, o direcionamento do probe, a orientação do seu marcador é importante para fazê-las bem feitas. A primeira janela, então, avançada, é a paraesternal eixo longo. Imaginando o coração dessa forma, o meu aparelho de ultrassom, eu veria o coração aqui no maior eixo dele. Então, eu vou orientar o meu marcador ao lado do externo, 90 graus com a pele, e o marcador do ultrassom, do probe, estará apontado para o ombro direito do paciente. E eu vou fazer essa imagem aqui da direita. Olha só, marcador, coração no maior eixo dele, e aqui eu vou ver o quê? Átrio esquerdo, ventrículo esquerdo, saída do ventrículo esquerdo, que é a aorta, e aqui atrás as câmaras direitas. Quais são as vantagens e desvantagens dessa janela? A vantagem é uma janela ótima para me dar a noção da fração de ejeção desse coração. Eu consigo ver a correlação entre as paredes da câmara do ventrículo esquerdo. E uma coisa importantíssima, a mitral. Então, aqui, entre o átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo, a gente tem a mitral. Salvo situações que eu tenho problemas na válvula mitral, um coração que contrai bem, a mitral abre bem. Um coração que quase não contrai, a mitral abre pouco. Então, o quanto que a mitral abre me dá uma avaliação qualitativa da fração de ejeção. Olha só que legal, não preciso calcular nada. Então, aqui a gente tem a mitral. O normal do folheto posterior da mitral, que é esse aqui, é bater no septo interventricular. É chegar até aqui, ó. Olha só como é que nesse caso aqui, ele não está chegando nem na metade. Então, você pode ver visualmente aí, como os ecocardiografistas falam pelo eyeball, que o septo está chegando muito pouco próximo de onde deveria chegar. Temos um coração com fração de ejeção reduzida. Tá bom? O que é ruim na janela paraesternal eixo longo? Eu não consigo ver muito bem as câmaras direitas, porque elas vão estar um pouco mais para trás. Então, o que é bom na janela paraesternal eixo longo? Eu consigo ver derrame pericárdico muito bem, eu consigo ver qualitativamente a fração de ejeção, e eu consigo ver a saída do ventrículo esquerdo, a aorta. Aqui eu consigo, inclusive, às vezes, ver septo de dissecção, mas aí é uma coisa mais avançada. Vamos focar aqui no que realmente precisa. Então, vantagens. Estimar a fração de ejeção qualitativamente, avaliar a parede anterior, e eu consigo até calcular o débito cardíaco, depois que eu tiver uma melhor proeficiência, só pelo grau de abertura da válvula mitral. É um cálculo que se chama EPSE, End-Septal Separation. É o quanto falta para a mitral chegar no septo interventricular. Esse aqui. Eu consigo jogar isso aqui no modo M, de movimento, e calcular, frisar a tela, e calcular o quanto falta para ela chegar no septo. Jogo isso no gráfico e eu tenho uma fração de ejeção estimada quantitativamente. Não é nosso objetivo, mas é possível fazer, tá bom? Outra coisa que é muito boa nessa janela é que eu consigo diferenciar derrame pericárdico de derrames pleurais quando eles são muito pronunciados. Vamos aprender a fazer isso aqui também. Então, essa imagem aqui do paraesternal eixo longo, tá bom? E como é que eu vou fazer a aquisição da imagem? Novamente, pegada do probe agora de bisturi, paraesternal, apontado para o ombro direito do paciente, vou fazer essa imagem aqui, correto? Pegada de bisturi, paraesternal, apontado para o ombro direito e probe 90 graus com a pele. Ok? Agora,
Quando eu estiver na janela parasternal eixo longo, eu estou apontado para o ombro direito do paciente. Para eu fazer a terceira janela, que é a parasternal eixo curto, eu vou simplesmente rodar o meu marcador e agora apontar para o ombro esquerdo do paciente. Aí eu vou obter essa imagem aqui da direita. Essa imagem aqui, ó. Eu vou ver o coração de cima para baixo, como se eu estivesse cortando ele igual uma mão assim. É essa imagem aqui que eu vou ter. E olha só como é que fica na tela. Então eu tenho aqui o coração, eu estou olhando ele de cima para baixo. Eu estou vendo o ventrículo esquerdo circunferencialmente. Aqui eu também consigo ver derrame, eu consigo ver muito bem aqui a relação VD-VE. Aqui, ó, ventrículo direito, ventrículo esquerdo. É uma janela muito boa para quê? Qual que é a vantagem dela? Vamos lá. Eu consigo ver a correlação entre todas as paredes do ventrículo esquerdo. Se eu estiver suspeitando, por exemplo, de uma isquemia miocárdica, eu consigo ver uma parede aqui mais parada do que a outra. Então, é uma janela muito boa para isso. Segunda coisa, suspeita de TEP. Eu consigo ver aqui a câmara direita e o normal é o ventrículo esquerdo está bem redondo aqui, arredondado esse formato dele. Quando eu tenho num TEP uma sobrecarga aguda de câmaras direitas, esse septo aqui vai estar abaulado para dentro do ventrículo esquerdo. Então, eu vou ter uma inversão da relação VD-VE e o septo interventricular abaulado para dentro do ventrículo esquerdo. Então, essa janela aqui parasternal eixo curto é muito boa para isso. Eu vou fazer uma avaliação circunferencial das câmaras direitas e eu vou fazer uma avaliação de sobrecargas agudas de câmaras direitas, ou seja, corpo pulmonale agudo. Corpo pulmonale é isso. Câmaras direitas dilatadas, permitindo um pouco pré-carga do ventrículo esquerdo, prejudicando o débito cardíaco como um todo. Então, aqui, ó, ventrículo esquerdo, olhando de cima para baixo. Aqui é essa imagem que eu vou ter aqui representada. Olha só a correlação das paredes. Aqui eu tenho a parede anterior, é a maior porção de miocárdio que a gente tem no coração. Aqui a parede posterior. E aqui pegando o septo lateral alto. Tá bom? Como é que eu vou fazer essa aquisição? Para fazer a aquisição do eixo curto, primeiro eu tenho que fazer a aquisição do eixo longo. Na hora que eu tiver uma boa imagem da parasternal eixo longo, que é o marcador apontado para o ombro direito, eu vou rodar, sentido horário, o meu marcador, para o ombro esquerdo do paciente. Só isso. Comecei a me perder, volto lá, parasternal, ao lado do externo, 90 graus com a pele, apontado para o ombro direito, faço a eixo longo. Fiz a eixo longo e está bacana, eu vou rodar o meu marcador, sentido horário, para o ombro esquerdo do paciente. Pronto, bem tranquilo de fazer. E olha só aqui do que eu estou falando. Uma avaliação qualitativa da fração de ejeção. Com o tempo, depois de ver muitos pacientes com a imagem normal, só de bater o olho, eu vou ver que aqui eu tenho um coração com a contratilidade preservada e aqui embaixo um coração que quase não contrai. É isso que a gente quer. São os extremos, tá bom? O intermediário aqui não vai ajudar muita gente. Nesse extremo aqui, caso eu esteja avaliando um paciente com suspeita de choque ou sinais de choque e eu tenho suspeita que ele é cardiogênico, via essa imagem aqui, eu complementei minha clínica com a imagem point of care, do ultrassom. E aí eu posso pensar no tratamento. Essa imagem isolada aqui não quer dizer absolutamente nada. Pode ser que o paciente tenha essa fração de ejeção, mas está tranquilo, alimentando, alerta, perfusão imediata. Então, lembrando aí, o ultrassom é complementar a minha avaliação clínica do paciente. Ok? E agora, uma janela mais avançada. Essa aqui é uma janela mais avançada, que é a principal janela do ecocardiografista. Por quê? Primeiro, que o paciente precisa estar de lado, decúbito lateral esquerdo, para fazer uma boa imagem. Aqui eu vou colocar o meu probe preferencialmente setorial, apontado no ápice do paciente, apical, apontado de baixo para cima.
Então, eu vou ver o coração de cabeça para baixo. O marcador do probe vai ter que estar sempre apontado para o dorso do paciente. E o preset, que é o programa do ultrassom, você vai ter que escolher o preset cardíaco. E aí, o que esse preset faz? Ele inverte o marcador da tela. Normalmente, ele vai estar aqui à esquerda da tela, ele vai jogar para a direita. Por que ele faz isso? Convenção de cardiologistas. Eles decidiram que preferem para esse preset que o marcador fique aqui para o mesmo lado do probe. Então, para fazer essa janela, é importantíssimo isso. O marcador do probe apontado para baixo e o preset cardíaco, que vai jogar aqui o marcador para baixo. Para a nossa realidade, acho uma janela difícil, porque geralmente o paciente em situações de emergência não vai dar para deixar ele de lado, vai estar um paciente grave, e o nosso ultrassom que a gente usa, ele é um probe preferencialmente convexo, ele tem esse formato convexo, não é o probe setorial. Ele até faz imagens cardíacas bem, ele tem um preset cardíaco, mas não é o ideal. Então, essa aqui é a janela só para a gente saber que ela existe, mas ela vai ser preferencialmente do exame do ecocardiografista, tá bom? Por que ela é melhor para o ecocardiografista? Ele consegue fazer avaliações quantitativas melhores. Ele consegue fazer a fração de ejeção pelo Simpson, que vai efetivamente medir o volume da diástole, da sístole, perdão, e medidas mais avançadas de fluxo, de variações, de velocidade, que não é nossa praia aqui. Então, a 4 câmaras, a apical, ele vai fazer avaliações quantitativas, ele vai te dar uma fração de ejeção com mais segurança, você também consegue ver a relação VD-VE com segurança, vai te mostrar informações de hipocinesias focais e avaliações valvares. Porém, como eu falei, é uma imagem mais difícil de fazer. Quando você tiver maior expertise, maior experiência, vai ser uma ótima janela, mas por enquanto é uma janela mais avançada. Vamos deixar isso no segundo momento. Como é que eu vou fazer a aquisição dessa imagem? Probe bem aqui no quinto, sexto espaço intercostal, apontado de baixo para cima, marcador do probe para o dorso do paciente e o preset do aparelho no modo cardíaco, que vai jogar o marcador para esse lado aqui da tela, tá bom? Complementando as imagens cardíacas, temos aqui a avaliação da veia cava inferior. É importante conhecê-las, porque no protocolo Rush, por exemplo, ela é uma parte fundamental. O que acontece no pulmão e no coração se pronuncia na veia cava inferior. Então, é importante saber fazer direito. Como é que eu faço isso? Ó, temos 2 eixos principais aqui na avaliação do paciente. Eixo longo, que é o paciente no maior eixo dele, e eixo curto. Imagem da veia cava. Ultrassom direcionado no eixo longo do paciente, espaço subxifoide, 90 graus com a pele, na linha mediana do paciente. Quando você coloca na linha mediana, a primeira imagem que você vai ver é da aorta. Você vai ver que ela tem um contorno mais borrado, porque ela tem uma parede mais espessa. Achou a aorta? Ficou fácil agora. Você vai, com delicadeza, apontar para a direita do paciente. Você vai ver a cava, tá bom? Lembrando que a gente vai fazer isso na prática várias e várias vezes. Então, como é que é a imagem que eu vou ter aqui na tela? Átrio direito e veia cava inferior. Então, lembrando que ela faz parte da tríade multiórgãos, pulmão, veia cava, coração. Ela corrobora suspeitas diagnósticas. Por exemplo, vou falar na aula de Rush, mas se você está vendo um derrame pericárdico grande ou pequeno, e você, na hora que for avaliar a cava, encontrar uma cava colabante, isso não corrobora com um tamponamento cardíaco. Tamponamento é um choque obstrutivo. Um choque obstrutivo cardiogênico vai se refletir com uma cava ingurgitada, variando nada. Então, por isso que a cava ela é complementar às janelas cardíacas, tá bom? Olha só aqui, átrio esquerdo, fígado, e aqui uma veia cava colabante. Vamos lá. Essa veia cava que varia mais de 50% do volume dela na in e na expiração,
Quer dizer que o paciente está hipovolêmico? Não, infelizmente não. Também não quer dizer que ele está hipervolêmico. Essa imagem isoladamente não quer dizer absolutamente nada. Teve alguns cursos que eu já fiz que era uma dúvida muito forte na cabeça. A cava está relacionada à volemia do paciente. Está relacionado, mas a cava sozinha não prediz volemia. Nesse curso lá, eu coloquei todo mundo deitado e fiz imagens da cava de todo mundo. Eu falei, tem alguém com muita sede, muito desidratado, hipovolêmico? Não, todo mundo acordou bem para vir para o curso. E olha só aqui, ó, a cava de maioria das pessoas estava desse jeito aqui, ó, colabante, variando muito. A cava só quer a informação que eu posso tirar isoladamente da cava é o seguinte: estou com um paciente com choque, hipoperfusão tecidual, estou pensando se esse paciente se beneficia de cotas volêmicas ou não. Beleza. Faço uma avaliação da cava e vejo que ela está variando bastante. A única informação que eu consigo tirar é, caso eu precise fazer cotas volêmicas, esse paciente tem sinais que vai conseguir tolerar esse volume a mais sem piorar uma congestão pulmonar, por exemplo. Ou seja, o volume estressado, o conteúdo venoso desse paciente consegue suportar uma cota volêmica, o que é bem diferente do paciente precisa de volume. A cava eu não consigo avaliar fluido responsividade isoladamente. O que é fluido responsividade? É dar volume ao paciente e isso causar um aumento do débito cardíaco. É diferente de fluido tolerância. Fluido tolerância é o que a gente consegue saber aqui pela cava. E será que esse paciente comporta uma cota volêmica adicional? Parece que esse paciente aqui comporta. Mas não quer dizer necessariamente que ele precisa dessa cota volêmica. Então, são coisas bem diferentes, tá bom? Como é que eu sei que o paciente está hipervolêmico, então? Não tem nada isolado que consegue me dizer isso. Eu vou avaliar o paciente como um todo. Esse paciente, ele tem um pulmão com padrão congestivo de linhas B, ele tem uma cava engurgitada invariável, ele tem uma fração de ejeção reduzida, ele tem sinais clínicos de hipervolemia, edema de membros inferiores, não tolera cabeceira baixada, turgência e reflexo hepato-jugular. Quando eu junto tudo isso, é que eu consigo predizer se esse paciente está hipervolêmico ou não. Então, é um conjunto de coisas. Isso aqui é muito perigoso, a gente olhar para a cava e querer dizer se o paciente está hiper ou hipovolêmico. A única coisa que a cava consegue me dizer é se esse paciente consegue tolerar uma cota volêmica ou não. Estou avaliando um outro paciente. Ele está chocado, mal perfundido, estou pensando em fazer volume para ele. Aí eu encontro um pulmão com linha B até ápice, simétrico, bilateral, uma cava engurgitada, invariável e um coração com contratilidade reduzida. Opa, segura a mão do volume. Esse paciente não vai suportar um volume adicional. É para isso que serve a cava, para complementar a tríade exame físico, pulmão, coração e veia cava. Tranquilo? Podemos discutir isso melhor na parte prática. Então, a aquisição da imagem da cava. Probe pode ser convexo ou setorial, 90 graus com a pele, marcador para cima, no espaço subtifoide e discretamente apontado para a direita do paciente. Agora, a interpretação é que é difícil. Eu vou ter que relacionar com a volemia, com sinais clínicos de volemia do paciente, para eu conseguir dizer o que está acontecendo. Então, aqui, à esquerda tem uma cava que varia muito com a índice e com a expiração, e aqui à direita uma veia cava ingurgitada e invariável, que eu vou relacionar com o que está acontecendo com o paciente. Tá bom? Bom, pessoal, sobre janelas básicas, a teoria que eu queria passar para a gente começar a fazer nossas imagens e ir para as aulas mais avançadas, protocolo Rush, ultrassom na PCR, era isso, tá bom?
todo mundo aí recebeu o material que eu fiz, que é um card com as janelas cardíacas básicas, tá bom? E sugiro que vocês coloquem do lado da avaliação que vocês estiverem fazendo. Temos uma proposta de imprimir isso para todo mundo num papel, vai ficar bacana, para a gente fazer uma prática melhor, mais proveitosa, tá bom? Revisem, estudem, façam uma avaliação em todos os seus pacientes, que vocês vão começar a observar sinais de anormalidade e direcionar seu exame físico e sua solicitação de propedêutica. É isso que eu tinha para falar. Muito obrigado e até a próxima aula. Obrigado ao NEP e ao CISURG.